Tchau, tchau. Que fofo. Quase que a gente caiu, não sei. Uau! O que foi? Tá ruim? Beleza. Pneu furado. Depois de uma bela lua de mel com a encantadora vila de Hue An, seguimos para Da Nang, uma das mais importantes cidades do Vietnã e ponto de acesso para várias outras partes do país. Após 2 dias imersos em vilarejos e plantações de arroz, ficamos até um pouco surpresos de estar de volta à cidade grande. Como chegamos de noite, tratamos logo de encontrar um hotel e descansar. O plano era explorar a cidade, meio que sem rumo, sem compromisso. Alugamos uma motoquinha, um hábito que aprendemos com os locais, e partimos. Mas vocês já viram que isso não deu muito certo. If it's too expensive, like you won't pay that, don't do that, the service, okay? We can pay. Olha, nessa hora eu já não tinha mais certeza se elas estavam sendo muito simpáticas ou se a gente estava caindo em algum golpe. Elas estavam pedindo pra gente deixar a moto ali e voltar horas depois, já que o borracheiro ia chegar só mais tarde. A gente costuma desconfiar de tudo e aquela situação já não estava cheirando muito bem. Então a gente tentou pedir pro borracheiro adiantar o serviço, né, e aparecer o quanto antes. Só que é claro que isso não ia ser fácil e exigia um pouquinho de persuasão. Que situação? Já era, perdeu, pegamos 2 trouxas. Já começou com aquelas duas lá, já indicando, vai ali no prego, ali é o prego. Ali eu pego. Você tá entendendo? A gente achando que elas eram boazinhas. Felizmente o tal do borracheiro apareceu e fez o serviço. Claro que cobrou um preço além do razoável, mas naquela altura a gente só queria resolver a situação e ficar livre para curtir a primeira atração de Da Nang. As montanhas de mármore são 5 colinas espalhadas pela parte sul da cidade. Seus nomes remetem aos 5 elementos. Terra, fogo, vento, água, Coração! loteria. A entrada custa em torno de $2 e a primeira parte da subida é feita de elevador. Depois disso, os outros quase 200 degraus ficam por sua conta. As montanhas são repletas de cavernas e vários túneis que abrigam dezenas de templos budistas e hinduístas. Por conta disso, o lugar é visitado por turistas do mundo todo. Como também acontecia lá na Baía de Halong, as cavernas daqui também serviam como um hospital Vietcong durante a Guerra do Vietnã. O curioso é que atrás de uma das montanhas ficava uma base aérea dos Estados Unidos. Na Montanha da Água, o Mount Tui, é possível escalar até o topo e apreciar a bela vista da costa de Da Nang. Atualmente, essa é a única montanha aberta ao público, e a gente levou mais ou menos umas 3 horas para explorar todo o local. Enfim, chegamos ao topo da Marble Mountain e a gente é agraciado com essa vista. So beautiful. Sit right here. Se escorrega. Não, mãe, não machuquei não. Essa menina virou aquela piota pra ali, ficou por ali gemendo com o pé na mão. Com a sensação de dever cumprido e uma canela detonada, era hora de seguir para a próxima parada. Na ponta da praia de Da Nang fica a península de Son Tra, onde foi construída a maior estátua do país. Esta gigante Buda fica em um importante templo que recebe centenas de peregrinos. O lugar é muito bem mantido e, como fica no topo de uma colina, a vista para a praia é excelente. Olha, as imagens não fazem justiça, mas a estátua é realmente impressionante. Ela tem 67 metros de altura e isso é quase o dobro do Cristo Redentor. E se você achou estranho ser uma mulher, saiba que a tradução de Buda é ser iluminado, no sentido de conhecimento, sabedoria. Se esse ser é ele ou ela, aí vai da cabeça de cada um. O jardim também é uma atração à parte. Tem dezenas de bonsais e várias esculturas todas feitas em mármore. Lugar perfeito para relaxar no fim de tarde.
Nosso dia em Da Nang estava quase acabando, mas não dava para ir embora sem conferir de perto duas coisas que nos chamaram muito a atenção. A primeira delas são estes barcos esquisitos, que parecem bem difíceis de manejar. Essas cestas gigantes estão por toda a costa do país, e foram uma alternativa bem esperta que os vietnamitas encontraram para não pagar impostos sobre embarcações, que era cobrado pelos franceses lá na época da colonização. A outra, não menos curiosa, é a Dragon Bridge, um cartão postal da cidade que cospe fogo em dias festivos. Como não era feriado, tivemos que nos contentar com um joguinho de luzes mesmo. Não deu pra entender muito o hype, mas já que a gente tava lá, não custava nada dar uma olhada, né? E assim acabou o nosso dia de aventuras em Da Nang. Daqui pra frente a gente parte pra Ho Chi Minh, ou Saigon, como era conhecido antes da guerra. Se você curtiu esse vídeo, aperta o polegar pra cima e se inscreve no canal. Quem sabe a gente não publica outro daqui a uns meses. Ai, minha canela, caralho. Olha isso, dá pra ver o calombo? Dá. Nossa. Velho, passa a mão. Pô, você vai ter que tomar o meu negocinho, ó. Caralho, Você tá se fudeu. doendo, Será tá que doendo. quebrou? Tá doendo.